Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos na altura da semana 12, né? Do curso de Engenharia Civil, a disciplina de Estradas e Transporte. Para a aula de hoje, pessoal, eu trouxe o projeto, né? Projeto de execução da rodovia 010, que liga Urupá a Mirante da Serra. Na verdade, a estrada que liga, né? Esse projeto aqui, ele é só sobre os 12 primeiros quilômetros, mas no total são quase 50, acho que é 47 quilômetros e pouco. Então, qual o meu objetivo na aula de hoje? Meu objetivo é mostrar para vocês, né, já que consta na ementa o projeto geométrico. Olha aqui, ó, esse projeto aqui ele é composto de 7 partes, né? 7 partes. Eu vou apresentar para vocês algumas hoje, vou abrir algumas dessas partes para a gente ver como é que é feito, né? E se tem alguma coisa a ver com o que vimos até hoje nas aulas. E isso aqui é a mais pura realidade. Esse projeto eu consegui com o DR aqui de Ouro Preto, quando eu estagiei nessa rodovia. Eu acompanhei essa execução aqui de pelo menos uns 5 km dessa execução. E isso aqui é o que se pratica mesmo no mercado, né? Esse é um projeto elaborado por uma empresa, não é de Rondônia, né? Chama Direção. Para falar bem a verdade, eu não sei de onde é essa empresa. E ela pega praticamente quase todos os projetos de rodovias aqui do estado. Aqui no estado, até o meu conhecimento é carente de profissionais que façam esse tipo de empresas que façam esse tipo de serviço, pelo fato da complexidade do serviço, né? Um projeto desse tamanho tem que ser uma empresa grande, por se tratar de um belo valor, né? E da dificuldade de fazê-lo. Um projeto de estradas hoje está entre 100 e 150 reais o metro quadrado, enquanto nós cobramos 20, 30 reais o metro quadrado de projeto, estradas é de 100 a 150. E vocês vão ver ao decorrer que eu for mostrando esse projeto por que é tão oneroso, né? Olha só, esse projeto aqui deve ter saído de 2 a 5 milhões para fazer ele. Então, por aí você já vê por que não tem muitas empresas que realizam esse projeto, né? Então vamos lá. Essa primeira parte, né? Ele é o relatório do projeto de documentos para concorrência. É o volume 1. Olha só, o que ele é composto? Vamos lá. Olha só, primeira coisa. Dezembro de 2011 esse foi acabado, né? Apresentado. E essa rodovia foi executada em 2018 e 2019. E vocês vão ver que foi começada o projeto muito antes ainda. Olha o tamanho do prazo para a execução de uma rodovia. E nem é de toda, né? Só do trecho 1. Olha só, então aqui tem apresentação. O mapa de situação está em todas, pessoal. Aonde é essa rodovia? Tem informativo do projeto, do trecho, resumo das características. Então tem os estudos de traçado, topográfico, tráfego, geotécnico, hidrológico e ambiental. Todos esses estudos estão aqui nesse primeiro volume. Tem o projeto geométrico. Na verdade, aqui não está todo ele, né? Você vai ver que está lá, tem outras partes. E documentos, programa de condição de ambiental de trabalho, né? PCMT, PCMAT, né? PCMAT. Não sei se vocês já viram falar, tem o PCMSO, que é o de programa, PCMSO de controle médico ocupacional, se eu não me engano.
PCMSO. Aí o PCMAT, PPA, PPRA, né? Então tem um tanto de programa de controle aí referente à segurança do trabalhador. Por isso que às vezes ocorre menos acidente, né? Menos acidente de trabalho pelo fato de ter esses programas aí para proteger, né, e prever alguns tipos de acidente e consequentemente evitá-los. Então vamos começar a ver aqui. Primeira parte aqui, ó, tem a apresentação, né? Olha para você ver, ó, a empresa direção. Vamos ver de onde ele é. Vamos ver se tem aqui. Não vai ter de onde ela é. Então, ó, apresenta o departamento, né, o que é o dono do projeto. O governo comprou esse projeto dessa empresa. Aqui é o volume 1, que é o relatório. Fala que o tamanho do trecho, né, vai da estaca 0 até a estaca 600, 12 km, né? 600 vezes 20, né, cada estaca, 12 mil. O trecho, a rodovia é 010, o trecho de Urupá Mirante, a extensão total 47.180, extensão desse lote 12 km redondo. Então o número do processo aqui, né, ó, de 2008 esse processo. Número do contrato, data da licitação, então foi licitado aqui o projeto, aprovou a proposta, né? Então bem rápido, ó, um mês. E data do contrato. O governo de Rondônia contratou ela no dia 34 de 2008. Deu ordem de serviço dia 8/5. E aí, pessoal, a partir daí, pega-se as equipes e vai a campo, porque o projeto tem a sua parte prática, né? Eu vou passando e conforme eu vou achando as coisas mais interessantes que nós citamos na aula, coisas que devem os acadêmicos, né, o engenheiro deve saber, aí eu paro e comento. Então, ó, relatório do projeto, né? Volume 1, ó, tem cálculos de volume. Nós fizemos na nossa última aula cálculo de volume, né? Corte e aterro, né? Bota fora, memória justificativa. Vamos ver aqui. Mapa de situação, onde é? Então aqui, ó, no Brasil, né? No estado de Rondônia, mais especificamente, ó, olha só como é que foi partido aqui, ó, a 010, aí tem o lote 4, Mirante, lote 3 aqui, bem curvo, né, sinuoso, lote 2 e lote 1, então 4 lotes foi dividido essa rodovia, né, e esse se trata desse primeiro azulzinho aqui, ó, perto de Urupá 12 km, tá vendo que é um trecho bem reto, né, bem tranquilo. E aí, aqui tem as informações da situação, né? Pista de rolamento, ó, hoje lá, na época do estudo no caso, tinha 6 metros de largura, tem uma área rural, né? No acostamento, aquela sarjeta, né? A superelevação da semi-plataforma, que é aquela, quando vai fazer a curva, pessoal, aquela superelevação, né? 3%, ó. A velocidade diretriz lá, 60 km por hora. Extensão total e de novo do lote. Então aqui, ó, movimento de terra previsto. Já aqui já começa a ter os cortes e aterro. Então a previsão aqui no início é que teria 169.637,905 metros cúbicos de material a ser escavado. Na verdade isso aqui é só corte, né? De primeira categoria, ó, tá vendo? Falei sobre as 3 categorias, primeira categoria. E todo o material deverá ser compactado mesmo em bota fora. Lembra? Os bota fora devem ser espalhado e associado ao terreno natural novamente. E, se possível, plantado grama e refeito a parte ambiental, né? Pavimento dimensionado. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Ó. Nós falamos até hoje corte e aterro, mas ó, como é que é composto o pavimento? O pavimento foi dimensionado com a seguinte estrutura: reforço de subleito de material estabilizado granulometricamente sem mistura,
subbase e base, tudo granulado, estabilizado e sem mistura, e base. E a capa, né, é um tratamento superficial duplo, TSD. Os tratamentos, pessoal, ele não é mesmo o asfalto que a gente conhece. Se você olha por cima, leigo, é tudo asfalto. Mas a forma de executar é muito diferente. Quando você vê, muito fácil você identificar na execução. E também se você tiver um pouquinho de experiência na espessura. Quando você vê na execução, jogando aquele material escuro, né, que é o RR, né, RR2C, a gente fala que é pinche, e jogando a camada de brita por cima, pode ter certeza que é algum tratamento superficial. Se for só uma camada de brita é simples, TSS. Se for duas, jogou pinche, jogou a camada de brita, joga pinche novamente, mais uma camada de brita, aí já é TSD, que é o duplo. E se for repetido mais uma vez, passa a ser TST, tratamento superficial triplo. E aí, geralmente esse duplo aqui, o tratamento especial duplo, vai estar entre 2,5 a 3 centímetros de espessura esse tratamento, tá? É uma brita 0 e 1, né? Acho que é 1 a brita, agregado graúdo. E aí é feito a compactação, né? E aí você passa depois e vê, opa, é asfalto. Mas que tipo, né? Existe mesmo um asfalto ali, que você já deve saber que o asfalto é um componente só, né? Não é o pavimento que a gente chama de asfalto. O asfalto é uma sobra lá do processo do petróleo, né? E aí a gente chama de asfalto tudo, mas o asfalto é somente um componente que vai no CAP ali, né? Que é o concreto asfáltico de petróleo. E aí também está aqui presente no RR2C, aquele lá mesmo, provavelmente em algum lugar aqui nós vamos ver o RR2C. O que significa que RR? RR é ruptura rápida. Você joga ele no asfalto, ele já está pronto para receber o agregado, né? Rodovia, tráfego, né? Então é feito toda uma contagem de veículos. Aqui tem outras coisas legais, ó. Com relação à ocorrência de materiais, não houve dificuldade para se encontrar materiais, né? Aqui, sendo assim adotado uma jazida de segmento em questão, a areia lavada de boa qualidade deverá ser encontrada no rio Urupá, no município de Urupá. Bem pertinho lá, achar areia. Isso é outra coisa de muito ser que é muito levado em consideração. Aonde você vai encontrar os materiais? Por exemplo, a brita, olha aqui, a rocha utilizada, exploração comercial, situa-se em Ouro Preto. Então pegou essa rocha aqui de Ouro Preto, ali da Pedreira Realeza. Então já ficou longe, né? Já pensou transportar todo esse... Ainda bem que é uma camada pequena, né? Se fosse uma camada espessa igual a base e subbase, que é em torno de 20 a 30 centímetros, já mais caminhões, né? A brita é 2,5 centímetros, menos caminhões. Com essa distância aqui, melhora. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O projeto tem que falar onde está tudo. Onde acha areia, onde tem a brita, onde tem as jases de solo, materiais de base, subbase, reforço de subleito. Então, rodovia, o trecho aqui de novo, geometria, curva estradal existente, depende da característica rodovia ensinar, plataforma média de 7 metros. Né? Tangentes curtas, né? Geralmente as estradas rurais têm muitas curvas. Né? Isso não é bom. Na hora de fazer o asfalto tem que alongar as tangentes. Condição de tráfego. Verifique no período chuvoso a rodovia torna-se intransitável. Né? Isso aqui é uma justificativa já para a construção do pavimento. Se espera um desconforto dos usuários. Tudo isso é levado em consideração. Características técnicas operacionais. O que tem aqui?
traçado em perfil, aclive, extensão, frequência. Então os morros, né? Tá falando aqui dos morros, a frequência que tem, os valores, cotas, tudo isso é tirado em ponto de GPS, né? Colocado, se eu não me engano, no Auto Topographic, que é um programinha que você joga as coordenadas. Acho que o AutoCAD também tem uma função parecida. O Topographic é mais fácil, joga, ele te dá já o perfil longitudinal. Estudo de traçado, ó. Localização do traçado, tá aqui, ó, localização do, ó, 11 graus, entre 11 e 11,3 graus sul, talvez, e meridiano 62 graus e 63 oeste, né, oeste. Meu nome é derivado do norte, do oeste, né, americano oeste, e se desenvolve em sentido leste para oeste, ó, de leste para oeste, no estado de terreno plano ondulado, classificação do terreno, né? Tem plano, tem ondulado, montanhoso. É isso que a gente viu lá logo nos inícios dessa disciplina. Então, o levantamento começou, né, na entrada da 473. 473 é essa que pega aqui da 364, vai no sentido Teixeirópolis, Urupá e depois Alvorada, acho que é Alvorada. Então o levantamento foi da estaca 0 à estaca 600, então do primeiro 12 quilômetros. Vamos caçar mais coisas interessantes, topográficos, né? Aqui tudo tem as normas e vai achar muitas coisas que você viu em topografia. Ó, topografia, ó. Tudo isso aqui você tem que ter visto em topografia, ó. Locação de eixo, nivelamento e contranivelamento, implantação de amarrações, né? Levantamento de seção transversal a nível, levantamento de OAC existente, levantamento de locais de obra de arte especiais. Obra de arte, pessoal, não é o quadro do Da Vinci, viu? É ponte. Até as galerias, chamar de galeria, né? Uma ponte, como é que fala? Viaduto, tudo são obras de artes especiais. Levantamento cadastral, beleza. E uma elaboração de planta topográfica. Esse aqui é feito no programinha que eu falei para vocês, Topographic. Aqui tem as formulazinhas, né? Então a tolerância de erro. Estudo de tráfego. Então aqui no estudo de tráfego é contado os veículos, né? Quantos veículos passam naquela seção em um dia, em 12 horas ou em 24 horas, né? Porque dependendo de quantos veículos passa, é feito o dimensionamento se pode ou não usar cada tipo de tratamento, tá? Dependendo da quantidade de passagens diárias, não pode usar tratamento superficial. Tratamento superficial é só para 5 milhões de passagens. Quando eu falo 5 milhões de passagens, pessoal, geralmente os projetos têm projetado para 10 anos, tá? 5 milhões de passagens em 10 anos. Então, se tiver maior fluxo de veículo, aí não pode ser tratamento, aí tem que ser o CBUQ, né? Aí tem o CBUQ de 5 centímetros, tem o CBUQ de 7, 9, 12, né? Lá eu estagiei também no anel viário. No anel viário é 12 centímetros de CBUQ. Lá tem uma camada de 7 centímetros, né, primeira, e uma de 5 centímetros em cima depois. Então lá o
concreto é bruto. É para não estragar. Não sei como é que tá lá hoje. Então, ó, olha para você ver como é que fez esse estudo aqui, ó. Em conformidade do termo de referência, né, do DRRO, e com o objetivo de caracterizar o tráfego atual, o segmento foi feito na contagem classificatória de veículos durante 3 dias entre dia 27 e 29, no período das 0 às 24 horas, viu? Então ficou alguém ali de plantão, né, a noite inteira. Esta contagem foi feita do posto de contagem PC1, localizado entre a 010 e a linha 58. E os resultados a seguir tá aqui, ó. Então, ó, terça-feira passou 90 motos, 13 carros de passageiro, tipo carro de passeio, e 2 ônibus. Depois, olha aqui, 2C, pessoal. Caminhão, tá? De 2 eixos. Caminhões de 2 eixos. Tem aqui o 3C, que é de 3 eixos, né? Aí aqui tem as outras classificações. Classificação de carretas, de veículo motriz, né? Que tem as carretas LS, bitrem. Então todo tem uma classificação aqui. Na quarta, 77 motos, 13 carros de passeio, 5 ônibus e 18 caminhões. Você vê que não passa de outro tipo, né? Ó, quantidade de veículos aqui. E depois na quinta, 56 motos, 17 pessoas menos, né? 22 caminhões. Mais caminhões nesse dia. Então, veículo médio diário, né? Então aqui deu 74, né? Beleza. Então você viu que é feito tudo essa parte. Não sei se eu cheguei a citar para vocês sobre as passagens, né? Na verdade, essa disciplina ainda vai ser continuada no pavimentação. A disciplina de pavimentação ainda é uma continuação que contém coisas que tá aqui também. Então aqui tem várias contagens, né? Ó. Beleza. Então aqui tem os sentidos também, né? O sentido indo para Urupá, voltando, indo para Mirante. Então, ó, VMD sentido Urupá Mirante, passou a 117, Mirante Urupá 112. E entrou na linha 5893. Olha aqui, ó. É um entroncamento, né? E aqui é um planimétrico, né, dessa tabela que eles colocaram aqui. Então entrou, ó, 50, 43 saiu e foi para Mirante, 50 entrou. Depois 63 aqui, ó, tá indo para Mirante da Serra. Parece que entrou um, né, que 62 continuou, na verdade entrou alguns, né, 43 que saiu daqui foi para cá. Então é todo um emaranhado aqui de informações. Beleza, mais algumas tabelas, VMD, ó, faixa de horário também. Vamos caçar aqui. Ó, tava falando sobre as classificações lá, pessoal, só para deixar claro aqui, ó. Então é ônibus, caminhão 2C, né? Caminhão 3C, semi-reboque 2 eixos, depois tem reboque, rodotrem de 7 eixos e 9 eixos. Aí você pega aquele tráfego ali e faz uma expansão de tráfego, né? Você imagina daqui 10 anos quanto vai tá passando. E aí tem todo um cálculo também de fator de pista. Esses cálculos, pessoal, é específico da disciplina de pavimentação. Pavimentação. Fator de eixo. Aí você vai descobrir lá que o eixo padrão é de, se eu não me engano, é 8 toneladas. Acho que é 8 toneladas o eixo padrão. Vamos ver. Aqui tem ainda o estudo de tráfego. Só uma coisa que eu queria mostrar aqui.
temperatura, chuva. Ah, também, ó, histograma de dias de chuvas médias mensais. Então aqui, ó, tem as chuvas aqui da região, né? Isso aqui provavelmente está em milímetros por hora. Então em julho, ó, é o mês que tem menos chuva. Então, olha aqui, melhores meios para se construir, né? Para Rondônia aqui, para nossa região. Aqui também pega. Então, se você está querendo construir uma casa, por exemplo, ó, planeja ela para começar em junho. Julho, agosto, setembro já começa a ter um pouco de chuva já. Mas 4 meses dá para você construir aí. Aqui é a precipitação. Ó, a fonte, ó, Agência Nacional de Águas. Aqui é o mapa do Brasil, né, de precipitação. Muito legal também, pessoal, a projeção de chuva, enchente máxima, porque você vai projetar a saída de água, né? As bocas de lobo. Então você vai ter que saber qual a máxima de enchente aqui da região, porque às vezes você pega a máxima e ainda coloca mais uma camada de segurança para poder projetar a passagem, para não poder passar água por cima, né? Falar assim, grosso modo. Ó, alturas pluviométricas em T-anos. Então, ó, as chuvas médias, né? 6 minutos. Chuva de 6 minutos, ó, 5 anos. 16,1 milímetros aqui. Aqui é nos últimos 100 anos, ó. Aquela chuva que dura o dia todo, ó. 24 horas, 193 milímetros. Nos últimos 100 anos foi a maior chuva que teve, ó, a duração. Aí você pega essa máxima aqui, máxima chuva com máxima de duração e coloca um coeficiente de segurança em cima e projeta os seus equipamentos de beleza, aqui ainda é sobre precipitação. Pessoal, tem muito estudo sobre precipitação porque é uma das coisas que mais causa problema em rodovias, né? Por que aparece tanto buraco? Porque infiltra as águas no solo, né? Por que as estradas alagam, né? Porque não foi projetado equipamentos que conseguem tirar essa água sem deixar essa precipitação em cima. Por que a rodovia, a rotatória do Gonçalves ali alaga? Porque a água não tem para onde ir e os poços que tem ali de drenagem não suportam. E ainda assim, às vezes, alguma poluição ainda tampa um pouco da boca lá e não consegue escoar a água, né? Demora muito, na verdade. Escoa, mas demora. Então, ó, raio mínimo. Também tem raio mínimo de curva, ó. 350 metros é o raio mínimo. Não pode ter curva com menos do que isso. É perigoso. E nem maior que 1.400 metros, né? Frequência do raio mínimo. Só um. Raio máximo. Só um. Não pode ter mais raio mínimo desse tamanho, né? Tem que ser maior que isso, menor que isso.
extensão das tangentes, extensão em curvas, extensão total. Pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Nesse trecho de 12 km aqui, ó, 858 metros são de curvas. 11.000, ó, muito, hein? Tem bastante reta, igual você viu lá atrás na delimitação do lote 1, bastante reta, ó. Mais de 90% do percurso é em reta, em tangente. Então é um projeto bom, né? Bom de executar. Rampa máxima 6,73. O que é isso? Porcentagem de aclive, né? Lembra lá que nós vimos a tabelinha que no máximo é 10%. Contra a rampa máxima, então a descida 6,11. Extensão contínua em rampa máxima não pode ter mais de 150 metros subindo. E na verdade aqui não pode ter mais não, né? Não tem mais. Em rampa máxima, digo, né? Não tem nenhuma rampa com mais de 6,73%, mais de 150 metros desse jeito. E aqui também tem, ó, extensão em grade reto, 5.000, extensão em parábola. O que é parábola, pessoal? Aquele morro, né, que desce e sobe assim, ó. Ó, bastante, né? Mais da metade. Ou parábola de equação do positivo ou negativo, né? Concavidade para cima ou para baixo. As rampas aqui, pessoal, de 0 a 1%, 2.480 metros. Ó, viu que não tem de 7 a 8, porque aqui falou que só tem até 6,73, né? As descendentes, ó, de menos 1 a 0, de menos 2 a menos 1, de menos 3 a menos 2. Então tem uns morros aqui até bastante inclinados. Tudo isso é visto no... Então aqui o projeto de terraplanagem, né? Elementos básicos, estudo geométrico, aqui, ó. Vamos ver. Seções. As seções tipo terraplanagem adotado foram as seguintes: corte 11,8 metros, aterro sem alargamento de pista 11,8 metros, aterro com alargamento de pista 15,8 metros, travessia urbana 20,8. Foram adotados para os taludes seguintes inclinações. Taludes é as laterais, né, pessoal? Então, ó, 1 para 1 e 1 para 1,5, né? 1 para 1 para 1,5. Esse 1 para 1 é 45 graus, né? Serviços preliminares, então, mobilização de canteiro de obra, locação da obra, desmatamento, destocamento e limpeza. Antes das obras, vocês veem os caminhões entrando, né? E as máquinas, a carregadeira, para fazer a limpeza lateral, para tirar a vegetação superficial. Aqui tem áreas, né? Então as áreas foram aqui, ó. Então, pessoal, aqui, ó, desmatamento, estocamento, limpeza e as áreas. Tudo isso, pessoal, é dado em área, porque os pagamentos, as empresas cobram, né, a tabela SINAP, né, que é utilizada para fazer essas composições, é dada em área. E para fazer o cálculo precisa desses dados em área. Assim como quando a prefeitura vai contratar uma empresa para fazer um patrulhamento, né, uma conformidade de plataforma, quantos metros quadrados? A limpeza lateral, quantos metros quadrados de limpeza lateral? Tudo dado em metro quadrado. Ó, aquele volume que a gente estava calculando aquele dia. Volume compactado menor
que o volume do corte, que é menor que o volume solto, né? Quando corta, não está compactado. Se compactar, fica menor. E se estiver solto, fica maior ainda, né? Se estiver solto, fica menor ainda se compactar. Aqui tem uma fórmula, né? O fator é igual ao volume do compactado, volume do corte, é o fator de contração. Eu acho que eu falei aquele dia empolamento e o outro eu não me lembro, né? O empolamento, pessoal, é o que incha, né? Não é esse. É o que aumenta o volume. Esse aqui, contração. Não me lembro se aquele slide estava falando de contração ou estava falando de outro fator. Mas é esse aqui, ó. Uma das nossas últimas aulas. Última aula, se eu não me engano. Movimento de massa, corte, né? É as distâncias médias de transporte, DMT também, falei para vocês na última aula, distância média de transporte. Bota fora, empréstimo, volume a ser movimentado, né? Isso aqui eu falei, bati bastante nessa tecla porque é o que onera a obra, né? Imagina as caçambas transportando maior volume ou menor volume, e mais longe ou menos, né? Então aqui tem uma formulazinha para cálculo de DMT. Aos volumes aqui, camadas de aterro, né? Beleza. Aqui tá as estacas, ó. DMT em metros, né? De 0 a 50, 50 a 200. A distância que a caçamba vai deslocar para levar esse material. Então, o que eu tinha dito, né? É projetada para 10 anos. O projeção aqui de tráfego, pessoal, 6,2 vezes 10 a quinta. 10 é 100 mil, né? 100 mil. Então, 620 mil veículos. Está projetado para 620 mil. Então, ficou bem abaixo do pedido aí, né? Que o mínimo, o máximo, no caso, para fazer TSD é 5 milhões de passagens. Aqui ficou 620 mil. Então, realmente, essas rodovias nossas do interior não tem muitas passagens, né? Poucos veículos, então fica aí com a movimentação de tráfego baixa mesmo. Aqui aqui, pessoal, é a altura das camadas, né? Então, ó, CBR, esse é o subleito, tá? Então, o subleito, pessoal, o que é o subleito? É o terreno natural. Se você tiver um terreno natural com CBR menor que 4, você tem que fazer reforço, né? Tem que fazer reforço. E aí, esse reforço seria de 20 centímetros, né? Na verdade, não. Reforço subleito. Se você for reforçar o subleito, o CBR tem que ser de 20%. É isso. A altura da camada, que tem a camada H8. Subbase, 20 centímetros de camada, né? E base também 20 centímetros. Na verdade, e o TSD eu tinha dito aqui, ó, 2,5 centímetros só. Então, ó, pavimento ser constituído das seguintes camadas, né? Revestimento, 2,5 centímetros, ó, com emulsão asfáltica RR2C. Eu estava dizendo lá atrás. Imprimação, pessoal, é aquele material que joga, né? Que passa no caminhão, chama burro preto, aquele caminhão pipa com pinche, e ele é
é dado para imprimar, né? O que significa? Para impermeabilizar ali a plataforma, né? Em cima da base é feita uma imprimação. Impermeabiliza a base, né? Ali fica menos poroso. Em cima você joga o RR2C, que é a emulsão asfáltica. Então, reforço de subleito, né? Será executado, estabilizado. Isso aqui fala lá atrás. Isso aqui, ó, Proctor intermediário. Pessoal, esse é o teste que faz para ver o CBR, né? Para ver 26 golpes. Tomara que vocês tenham a oportunidade do semestre que vem fazer a disciplina de pavimentação e se tiver oportunidade, pessoal, do professor levar vocês no DR para vocês conhecer, se estiver podendo ainda, né? Já poder ser presencial, para vocês verem esses testes, né? Ali, se eu não me engano, ainda tem, não sei se tem ainda o laboratório de solos aqui no Ouro Preto, mas se tiver é muito interessante. Tem o Proctor intermediário e o avançado, né? Muda o número de golpes. Base sem mistura, né? O que é mistura, pessoal? Às vezes, para fazer a estabilização da base ou das camadas, você joga cal, ou joga cimento, ou joga brita, entende? Mistura algum desses materiais para conseguir a estabilidade. E aqui falou que não precisa. Ó, Proctor modificado, 55 golpes. Diferente o processo, né? E na subbase também é o intermediário. A base precisa ser mais resistente, né, pessoal? Então tem que fazer esses golpes aqui, ó, ele simula o nosso rolo, né? O compactador lá, o pé de carneiro, rolo pé de carneiro para compactar base, subbase, né? Materiais aí de categoria 1. Regularização do subleito, ações transversais. Então aqui, pessoal, a origem dos materiais. Da onde vai vir a brita, por exemplo, ó, Pedreira Realeza. Até escreveram, não, Realeza, tá certo. Pedreira Realeza, a brita. RR2C não é de Rondônia, ó, Cuiabá, não tem Rondônia. Veio de Cuiabá o RR2C. Reforço subleito, aqui entre as jazidas que provavelmente está ali por perto, né? Ó, empréstimo C01, 02. Subbase também, jazida 01. Base sem mistura, jazida 01. Provavelmente vai ter aqui a energia de compactação, reforço subleito compactado, energia Proctor intermediário. Beleza. Ou modificado, né? Eu pensei que ele ia falar sobre os rolos. Solução proposta, conservação do pavimento. Para conservação TSD, propomos uma avaliação de tráfego, esclarecemos, utilizamos, traduzindo melhor, sazonalidade. Então aqui ele está fazendo aqui aconselhamentos, né, para que o trecho aí tenha uma vida útil maior. Projeto de pavimentação, seções transversais tipo. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Então é o tipo em corte, em aterro, em aclive, em declive, né? Então tá aqui. Tá. Essas seções ali, pessoal, tá em um outro. Eu vou abrir em seguida em um outro documento só de seção transversal. As drenagens, pessoal. Drenagem é as guias laterais, tem os
PCV, né, os postos de visita, PV no caso. Obra de arte, tem então galerias de concreto aí nesse meio, que eu lembro. Ó, meio fio, sarjeta triangular, estrada de descida de água, entrada e descida de água, dissipador de energia, caixa de ligação e passagem, caixa coletora, boca de lobo, posto de visita e as galerias. Então, isso aqui são os dispositivos de drenagem que tem ali no o meio-fio, pessoal, é um dispositivo de drenagem, né? Para não deixar a água sair e causar erosões na plataforma, né? Lateral, às vezes é um aterro, onde a água desce, vai assoreando, né? Obra de arte, bueiros e tubulares e celulares de concreto. Bueiros projetados. Comprimento. Então esse aqui, pessoal, é o projeto, o volume 1, né? Os bueiros aqui, né? Obras de arte especiais. Projeto de intervenção e acessos, né? Vou passar mais rápido aqui. Isso aqui é a tabela de valores, né? Metros quadrados, volume e peso em toneladas, ó. 53.674 toneladas. Beleza. Eu vou mostrar aqui só as seções transversais, porque ficou ocioso ali. Aqui, ó. Seções transversais. Então, tem todo o projeto do mesmo jeito. Ó. Vamos ver o que tem nesse. Aqui, ó. Mapa de situação. Seções tipo de terraplanagem. Foi isso que eu tinha lido lá e não lembrava que não estava lá embaixo. Beleza, aqui ó, de novo, aqui ó. Então todas as seções que pode ter ali naquele, tá aqui. Então se for um aterro em tangente, né, dessa forma. Se for um aterro em curva, dessa forma, ó, super elevação aí. Se for um corte em tangente, olha só, aqui deveria ter a dispositivo de drenagem, né. Se for um corte em curva, super elevação de novo. Se for um corte com alargamento em tangente, né? Precisa de alargamento dessa forma. Em curva, super elevação, ó. Aqui está em curva, que é o que é aqui, aterro com espalhamento lateral tipo valetão. Tá aqui. Se é um lugar, pessoal, que precisa de mais espaço para o deslocamento da água, tem que fazer assim. Se não, o que acontece aqui? Provavelmente isso aqui é em baixadas, né? Locais baixos que a água vai empoçar. Aqueles lá em cima, que não precisa o lateral, provavelmente é em aclive, né? Tá no alto, a água vai escoar pelas laterais e não vai precipitar. Já aqui nas baixadas, onde está baixo, tem que fazer, porque senão a água vai ficar na pista, né? Ó, aterro com alargamento de pista. Aqui é um aterro alto, né? Então precisou fazer aqui, ó, junto a 790, tá vendo? Então, como é que chama, rapaz? O acostamento junto com a pista. Aqui já é menor, né? Corte em rocha. Se tiver rocha, tem que aqui no mínimo 5,90 de corte. Beleza. E aqui, pessoal, é o mais interessante. A seção transversal de
todos os 12 km, de estaca em estaca, ó, 0 estaca, 1 estaca, 2 estacas. E vou aproximar aqui de um para você ver que legal. Mostra o terreno natural. Vamos bem aqui, bem um que tem corte a aterro, vamos ver. Corte a aterro. Olha que legal isso aqui. Ó, vamos ver as informações que tem aqui. Ó. Então, ó, a cota do terreno, cota de projeto, tá vendo? Então teve uma diferencinha aqui pouca, né? Do centro, mas ó, a lateral aqui é o tamanho do aterro que vai ter que ter. Porque esse aqui é o terreno natural, esse escuro. O verde é o aterro. Cota de projeto, terreno, área de corte e área de aterro. Olha para você ver, a área de corte é 0,918 e a área de aterro 39 metros quadrados quase dá isso aqui. E aqui no cantinho de cá. E assim está, pessoal, todo o projeto, ó. Olha só quantas páginas de seção transversal. Muitas mesmo. Os 12 km de 20 em 20 metros. Cada uma dessa é 20 em 20 metros. Ó, tem alguns aterros altos aqui, ó. Olha esse aterro que legal. Vamos ver quanto de aterro. 59 metros quadrados de aterro aqui. E nenhum de corte, ó, 0. Ó, tem lugar aqui, ó, que nem precisou quase mexer, ó. 0 corte, 1,8 de aterro. Ó, quase nada, né? Legal. Finalizou aqui, ó. Então, a última estaca aqui, pessoal, repare, estaca 600. Então, pessoal, na próxima aula eu vou continuar aqui, vamos ver, eu vou postar esses dois arquivos para vocês lerem, se vocês puderem, né? E aí na próxima aula eu vou enxugar ali o que mais tem de interessante nesses volumes aqui, ó, geotécnicos, execução, né? Memória justificativa e nós vemos mais um pouco. Abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau.